Ok, fazer um rapidinho aqui. Eu, eu usei o novo Bing para fazer uma série de situações, né, no mundo das trevas. E eu achei que o resultado, e principalmente as imagens, ficaram muito boas, tá ligado? A ideia é, tipo, criar uma narrativa em São Paulo, né? Então estamos pensando aqui, principalmente em mago, né? Eu tava querendo focar em mago. Então eu dei alguns nomes e criei algumas situações. O Bing não fez, né, tanta, né, toda essa parte, né, de colocar alguns dos elementos da cidade, mas alguns dos que ele trouxe foram tipo fenomenais, incrível, assim, né, a conexão entre o bairro e a forma, pelo menos, como eu retratei talvez algumas das tradições. Então o nome é A Luz que se Apaga, uma crônica de magia e corrupção em São Paulo. Então a ideia é criar uma crônica, mas eu primeiro vou situar ela, né? Então essas primeiras partes são para situar, então seria um contexto global, pode valer para outras narrativas na cidade. Então a ideia eu queria ter tipo, né, tipo o Sampa by Night, né? Tipo na época que eu jogava, né, Vampiro tinha muito tipo Chicago by Night ou qualquer coisa assim de alguma cidade dos Estados Unidos, mas tinha muito pouco de como fazer essas narrativas no Brasil, né? E eu achei que, né, limitar um pouco, né, quais seriam as traduções que estariam disponíveis, quais seriam, né, as atuações dessas tradições no contexto do Brasil, dariam, né, uma nova dinâmica para, né, para como trazer essas narrativas para lá, porque tentar imitar o que acontece numa cidade americana ou na Europa, no Brasil, não vai dar muito certo. Então, vamos lá. Grande parte do conteúdo do texto é geração do Bing, né? Bing. Cenário da crônica: São Paulo é uma cidade cinzenta e opressiva, onde os arranha-céus se erguem como muralhas de concreto e aço. O ar é pesado e poluído, cheio de fumaça e ruído. As ruas são um labirinto de trânsito e violência, onde os mais fortes e ricos exploram os mais fracos e pobres. A corrupção é endêmica, infiltrando-se em todas as esferas da sociedade. Nas sombras, criaturas da noite observam e se aproveitam do caos humano. Magos, lobisomens e vampiros se misturam aos mortais, ocultando seus segredos e poderes. A cidade é uma armadilha, uma prisão, uma ilusão. Esse final foi... Bing, Bing. Ok, então essas imagens, uau, tudo gerado, né? Então, isso aqui não é foto da cidade de São Paulo, né? Deixa eu ver qual seria a melhor forma de fazer isso. Tem a ferramentinha da mão? Não. Então, né, algumas imagens aqui de como seria a cidade no mundo das trevas. Essa aqui também ficou muito boa, porque tem bastante disso em São Paulo, né? Aquela cidade antiga, dos barões do café, com os casarões e tal. E a cidade, né, mais nova atrás. Então aqui, tipo, dá esses dois ângulos, assim, da cidade. Achei, capturou muito bem. Né? Então aqui a gente tem um overview de como é que é a cidade. Em meio à decadência de São Paulo, os oradores dos sonhos lutam para preservar a cultura e a criatividade que dão vida à cidade. Eles se inspiram nos ancestrais africanos que resistiram à escravidão e à opressão e mantêm a lança de Ogum, uma capela que é um centro de arte e ativismo. Eles também se unem à fúria do Iberê, o rio que se arrasta, uma capela verbena que protege as matas e os povos indígenas que vivem nelas e que guarda os saberes e as tradições ancestrais. Eles usam a sua magia para expressar sua alma e sua conexão com a natureza e para combater as forças que querem sufocar sua liberdade e sua felicidade. Os oradores dos sonhos ocupam a região da Vila Madalena, um bairro boêmio e cultural que abriga diversos ateliês, galerias, bares e grafites. A capela Lança de Ogum fica em um antigo galpão que foi transformado em um espaço de arte e resistência, onde os magos realizam exposições, oficinas, shows e rituais. O nodo da capela é uma escultura de ferro que representa a lança do orixá Ogum, que simboliza a luta e a proteção. A Fúria do Iberê ocupa a região do Parque Estadual da Cantareira, uma área de Mata Atlântica que abriga diversas espécies de animais e plantas.
Sua capela fica em uma aldeia indígena que preserva os saberes e as tradições dos povos originários, onde os magos realizam curas, benzimentos, danças e cerimônias. O nodo da capela é uma árvore sagrada que representa a conexão com a natureza e os espíritos. E aqui eu achei já que ficou bem legal, né? Nossa, Vila Madalena, né? Talvez pudesse adaptar para um outro bairro, os oradores, né? Tipo, talvez um bairro com alguma ligação maior com o candomblé ou né, a herança escravocrata da cidade, mas né, eu achei que assim, a resistência, né, a ideia da lança de Ogum que eles criaram, eu achei que ficou bem legal, tá ligado? Então fica bem legal aí tendo, tipo, uma representação dos oradores dos sonhos pra cidade, assim como dos verbena, né, meu? Porque São Paulo tem tanto no sul quanto no norte, meu, essas regiões. Ele escolheu aqui a Zona Norte, né, eu não escolhi nenhum dos bairros, tá apresentado. Então, a escolha né, do Parque Estadual da Cantareira é uma bacana, mas poderia ser ali mais no Marcilac, né, na região da Zona Sul de São Paulo também, que também seria bem interessante para narrar. Aí aqui mais duas imagens, né? Então, acho que uma de cada, né? Uma representando os oradores dos sonhos, né, na Vila Madalena, um bairro um pouco mais, né, boêmio e tal, tá ligado? Então aqui a gente tem, né, uma ilustração de um bairro que é um tanto mais, né, boêmio na sua apresentação e tal, né, tudo, né, com carro e tal, as pessoas, e aí seria algum galpão ali dentro, enquanto já os verbena, né, estariam. Aqui a gente tem tipo a cidade no fundo e tal, e aí aquela floresta, tipo, desafiando, né, a opressão da cidade. Então tem tipo o último respiro. O coro celestial busca iluminar São Paulo com a fé e a música que elevam o espírito humano. Eles se reúnem na Catedral do Tracé, uma capela que é um monumento histórico e religioso que simboliza a esperança e a união dos habitantes da cidade. Eles também contam com a Luz Divina, uma capela que reúne os médicos e enfermeiros que usam sua magia para curar e aliviar o sofrimento dos doentes e necessitados. Eles acreditam que São Paulo é uma cidade abençoada por Deus e que pode se tornar... Eu achei essa expressão muito engraçada, cara. Não fui eu que coloquei novamente. E que pode se tornar o exemplo de amor e justiça. Eles usam sua magia para inspirar e guiar as pessoas e para enfrentar as forças que querem corromper e destruir a cidade. Então, São Paulo abençoada por Deus. Né, então, massa, coro celestial com uma atuação, né, ali na Catedral da Sé e uma ele vai falar ainda. O coro ocupa a região da Sé e o centro histórico e religioso da cidade, que abriga diversos monumentos, igrejas e museus. A Capela Catedral da Sé fica na própria catedral, um imponente edifício gótico, simboliza a fé e a esperança dos habitantes da cidade. Os magos realizam missas, corais, orações e milagres. O nome da capela é o altar-mor da catedral, que representa a luz divina e a união dos fiéis. E a capela Luz Divina fica em um hospital improvisado próximo à Praça da Luz, que atende os doentes e necessitados da cidade, onde os magos realizam cirurgias, tratamentos, doações e bênçãos. O nodo da capela é uma cruz luminosa que representa a cura e o alívio do sofrimento. Olha só, ficou massa, cara. E aí aqui, tipo, uma foto que eu achei que ficou bem a cara do centro ali de São Paulo. Nossa, lembra muito mesmo, cara. Tipo, se alguém me dissesse que isso aqui era uma foto do centro assim de relance, eu ia falar, beleza, né? Num dia chuvoso, né? Então, bem legal. E aqui seria, né, ali a região da luz, Baixo Augusto e tal, já um tanto mais escuros, né, tipo com essas regiões de hotéisinhos mais velhos e tal. A Ordem de Hermes se dedica ao estudo e domínio das artes místicas em São Paulo. Eles possuem o Arcanum, uma capela que é uma biblioteca e laboratório secreto que guardam um acervo de livros e artefatos raros e poderosos. Também tem influência na Estrela da Manhã. Eles também têm influência na Estrela da Manhã, uma capela que é uma escola de elite que forma os futuros líderes e magos da cidade. Eu achei interessante aqui que ele deixou uma abertura para outras,
né, outras tradições poderem ter participação. Eles têm influência, eles não são, tipo, os principais. Eles valorizam conhecimento e tradição acima de tudo, não hesitam em usar sua magia para proteger seus interesses segredos. Usam sua magia para controlar e manipular a realidade, para desafiar as forças que querem pôr a sua ordem e seu progresso na cidade. Né? Então, eu também achei massa que, né, ficou bem elite e aí ficou bem ali na área elite, né? Ó, que a ordem ocupa a região da Avenida Paulista, centro financeiro e cultural da cidade, que abriga diversos bancos, empresas, shoppings e museus. A Capela Arcano fica em um prédio discreto que esconde uma biblioteca e laboratório secreto que guarda o acervo de livros e artefatos raros e poderosos, onde os magos realizam estudos, experimentos, iniciações e conjurações. O nodo da capela é um pentagrama gravado no chão que representa o domínio das artes místicas. A capela, a Estrela da Manhã, fica em uma escola de elite que forma os futuros líderes e magos da cidade, onde os magos realizam aulas, provas, treinamentos e competições. O nodo é um globo terrestre que representa o conhecimento e a tradição. Os adeptos da virtualidade também ocupam a cidade. Eles usam a tecnologia e a informação como ferramentas para explorar e alterar a realidade. Eles têm a Capela Sião, uma rede de computadores e dispositivos que se conecta ao cyberespaço e ao mundo físico. Está localizado de forma distribuída na cidade. Também tem acesso à Capela Nexus, um espaço virtual onde se encontram e trocam conhecimentos e experiências. Esta capela nômade constrói hackerspaces na cidade durante suas estadas. Uma capela nômade. Eles usam sua magia para criar e descobrir novas possibilidades e para combater as forças que querem limitar e controlar a realidade. Eu alterei um pouco aqui o texto porque né, ele não, sei lá, ele bugou e não sugeriu um espaço. Aí eu não quis forçar e perder parte do que eu estava fazendo. E aí eu só construí. Então, os adeptos, eu só queria que eles tivessem uma participação minoritária, né, na cidade, para representar um pouco desse submundo digital que permeia a cidade. Né? Então, essa seria a ideia da Capela Sião. E a Capela Nexus seria esses makerspaces, né? Tipo, seriam umas garagens, uns lugares improvisados onde a galera, tipo, vai ter uma acesso a uma impressora 3D, uns negócios assim para poder fazer, né, coisas. Então eles, tipo, operariam por meio dessas coisas. Ou seja, eles vão num lugar, constroem uma capela nômade e piu, some. Né? E aí eu achei que essa foto aqui ficou muito representativa de como seria ali o finalzinho da Avenida Paulista, né? Chegando ali na Vila Mariana e tal, tá ligado? Então você tem, tipo, já um pouco menos dos arranha-céus, e aí você já vai ter mais esses prédios, né, mais antigos. Então, né, eles podem estar, tipo, num prédio que tem, tipo, um elemento mais arcaico nele, mesmo frente a tanta modernidade, né? E aqui um shot da cidade, né, também, para representar, tipo, a ideia da capela distribuída e tal. E aí os vazios, yeah. Eu achei que ficou bacana, uma boa medida de tradições. Eu achei que, representa bastante, tipo, o que seriam as expressões de magia na cidade, tipo, né, magia, né, da prática religiosa, magia da herança escravocrata e tal, da questão da proteção da floresta, ainda, né, a preservação do pensamento mais tradicional indígena. Então eu achei que ficou legal. Os vazios são rebeldes da magia em São Paulo, usam a anarquia e o caos como formas de expressão e libertação. Tem a Capela Zona Autônoma, um espaço em Paralisápolis ocupado por artistas, ativistas e marginais que desafiam as normas e as leis da sociedade. Também tem contato com a Capela Submundo, um grupo de explorados urbanos que se aventuram pelos esgotos, túneis e ruínas da cidade. Usam sua magia para provocar e surpreender e para combater as forças que querem impor sua ordem e seu progresso à cidade. Então eu achei aqui que ele deu um paladar bem interessante para os vazios, né? Então, né, essa ideia de ser a tradição desregrada, né, no caso do Brasil, virou bem associada à anarquia e tal. Achei que ficou bem interessante. E eu achei legal a ideia da capela aqui, né, que é meio tipo o Underworld de São Paulo. Aí, antagonistas. Os Nefandi são os inimigos jurados das tradições de São Paulo. Eles são magos corrompidos que servem às forças do mal e da destruição. Se organizam em grupos obscuros e violentos, como a Legião Negra.
uma gangue de motoqueiros que espalha o terror pelas ruas, o Círculo Vermelho, uma seita de vampiros que se alimenta do sangue e das almas mortais, e o Culto do Abismo, uma ordem de fanáticos que busca abrir as portas para as entidades infernais. Eles buscam corromper e destruir tudo que é bom e belo na cidade. Usam sua magia para causar caos e sofrimento e para servir a seus mestres malignos. Achei massa, bom e belo. E eu acho que esses termos são oficiais. Legião Negra, Círculo Vermelho, Culto do Abismo. Parece bem formal. Os Nefandi, que ocupam a região da Cracolândia, é uma área degradada e abandonada que abriga diversos usuários de drogas, traficantes e criminosos. Não fui eu que coloquei esse. A Legião Negra fica em um antigo cinema abandonado que foi transformado em um quartel-general de uma gangue de motoqueiros que espalha o terror pelas ruas, onde os magos realizam assaltos, sequestros, torturas e sacrifícios. É pesado. O nodo da gangue é uma caveira com chifres que representa o mal e a destruição. O Círculo Vermelho fica em um clube noturno luxuoso que atrai diversos clientes ricos e famosos que são seduzidos por vampiros que se alimentam do sangue e da alma dos mortais, onde os magos realizam festas, orgias, hipnoses e maldições. Uau. O nodo do clube é uma taça de sangue que representa a corrupção e a sedução. O Culto do Abismo fica em um templo subterrâneo que foi escavado sob um cemitério antigo que guarda diversas covas e ossadas de pessoas mortas por rituais macabros, chacinas e todas as sortes de massacres e rituais diabólicos. Seus aliados incluem poderosos umbroides, demônios, almas perturbadas e até mesmo os lobisomens decaídos. E aí aqui eu achei essa imagem que ele gerou muito boa para representar a ideia do Círculo Vermelho. Né, um local luxuoso numa cidade decadente, né, prédião, né, e a cidade ali de fundo. E esse cemitério aqui, putz, ficou muito bom, velho, que isso, cara, ficou denso, e muita ideia de um cemitério assim em São Paulo, cara. Nossa, parece muito que você tá, sei lá, na Lapa, no Perus, no Consolação, qualquer um desses cemitérios da cidade. Tecnocracia é uma organização que pretende impor sua visão de ordem e progresso em São Paulo. Na cidade tem forte presença do sindicato, uma corporação que domina o mercado financeiro e industrial da cidade. A Nova Ordem Mundial, uma agência que monitora e influencia a mídia e a política, e nos Engenheiros do Vácuo, uma divisão que explora o espaço sideral e as dimensões alternativas. Considera a magia das tradições como uma ameaça à sua hegemonia e sua utopia racional. Usam sua ciência e tecnologia para moldar e dominar a cidade. Domina a região do Brooklyn, um bairro moderno e sofisticado que abriga diversos arranha-céus, hotéis e centros empresariais. O sindicato fica num edifício imponente que é a sede da corporação que controla o mercado financeiro e industrial da cidade, onde os agentes realizam negócios, investimentos, acordos e sabotagens. O nodo da corporação atrás gigante representa o poder e a influência do sindicato. A Nova Ordem Mundial fica em um prédio discreto, que é uma agência de comunicação e inteligência que monitora e influencia a mídia e a política da cidade, onde os agentes realizam pesquisas, análises, propaganda e espionagem. O nodo da agência é uma antena parabólica que representa o controle e a manipulação da Nova Ordem Mundial. Os Engenheiros do Vácuo ficam em um hangar secreto que é uma base de operações espaciais e dimensionais que explora o espaço sideral e as dimensões alternativas, onde os agentes realizam viagens, experimentos, descobertas e confrontos. O nodo da base é um foguete que representa a ciência e a tecnologia dos Engenheiros do Vácuo. E aí eu achei esses prédios muito massa, cara, assim, sabe, tipo, aquela ideia. Esse aqui ficou muito parecido com o Mackenzie, assim, sabe, tipo, nossa, mãe do céu, cara, isso aqui parece a vista do Mackenzie subindo a Consolação. Muito parecido, cara, sabe, e eu achei legal que ele tem esse contraste da cidade, sabe, tipo, esse prédião, tá ligado, corporativo, cinza, né, burocrático, com uns casebrezinhos, cortiços, né, umas casas simples e tal, rolando ali embaixo. Daí aqui uns prédios, nossa, parece, meu Deus, isso aqui é muito São Paulo, cara. Ele deve estar definitivamente usando vários recortes da cidade para compor essas imagens. Não é possível, cara, o quanto que parece a cidade. E aí esse outro aqui também eu achei que fica legal como sendo, né, a combinação dos prédios, sabe? Tipo, a tecnocracia sendo esses prédios da cidade que se mesclam no fundo, assim. Também lançou sua rede sobre a região de Pinheiros, um bairro que abriga diversos hospitais, clínicas e laboratórios. Os progenitores, achei assim, nossa, ficou tão
no Hospital das Clínicas ali, ficou muito legal. Se estabeleceram um edifício que é uma clínica de saúde e beleza que aperfeiçoa o corpo e a mente da cidade, onde os agentes fazem seu diagnóstico, tratamento, cirurgias e experimentos. O nodo da clínica é um bisturi que é uma lâmina que corta e costura a carne. A iteração X se fixa na região do Bom Retiro, um bairro que abriga diversas fábricas, oficinas e lojas. Não saberia dizer onde hoje em São Paulo, né? Mas historicamente. A fábrica se situa em um edifício que é uma indústria de máquinas e armas que aprimora a tecnologia e a segurança da cidade, onde os agentes fazem seus projetos, testes, concertos e invenções. O nodo da fábrica é um robô, que é um braço que constrói e destrói metal. A outra parte da tecnocracia que talvez tenha esquecido é o consórcio, uma organização que coordena e financia as outras divisões da tecnocracia. O consórcio se oculta na região do Itaim Bibi, um bairro que abriga diversos escritórios, consultorias e agências. Isso ficou também ótimo, cara. Esse escritório se localiza em um edifício que é uma sala de reuniões e negociações que planeja executar as estratégias e operações da tecnocracia. Os agentes fazem suas reuniões, relatórios e contratos e decisões. O nodo do escritório é um telefone que é uma voz que manda e obedece. Uau! A voz manda e obedece? Ou a voz manda e você obedece? E aqui mais 2 prédios com esse aspecto dominante, burocrático. Os tecnocratas chamam seus nodos de fontes ou geradores, dependendo do tipo de energia que eles fornecem. As fontes são nodos que produzem energia primordial, a matéria-prima da realidade. Os geradores são nodos que produzem energia secundária, forma de energia que os tecnocratas usam para alimentar suas máquinas e dispositivos. Os tecnocratas também usam termos específicos para cada visão da tecnocracia, como baterias para o sindicato, transmissores para a nova ordem mundial, propulsores para os engenheiros do vácuo, aceleradores para os progenitores e motores para a iteração X. Nefandes chamam seus ovos de abismos ou portais, dependendo do tipo de energia. Abismos são nodos que produzem energia negativa, antimatéria da realidade. Os portais são nodos que produzem energia infernal, a forma de energia que os Nefandes usam para invocar e servir as entidades malignas. Nefandes também usam termos específicos para cada grupo nefando, como Covis para a Legião Negra, Antros para o Círculo Vermelho e Templos para o Culto do Abismo. Os Nefandes chamam suas capelas de fortalezas ou refúgios, dependendo do tipo de proteção que elas oferecem. As fortalezas são capelas que são fortificadas e armadas contra os inimigos internos, e os refúgios são ocultas e isolados dos inimigos internos. E aqui entra já no enredo dessa crônica que eu estou planejando. Então, até então eu acho que é um detalhe mais geral, poderia servir para qualquer grupo planejando fazer uma crônica na cidade, mas essa aqui seria a ideia de uma crônica, Então, qual seria a ideia? Aquela da Capela da Luz caiu sob o controle de um umbroide, e aí o grupo teria que resgatar. Então a crônica giraria em torno desse processo, o que alimentaria, como isso envolveria várias partes dos antagonistas e aliados na cidade. A Capela Luz Divina decaiu e seu nome foi corrompido por uma poderosa força umbral. Os oradores dos sonhos das capelas Lança de Ogum e dos... sumiu o termo aqui. Acho que era para ser da Fúria do Iberê. Descobriram que um forte umbróide ligado a ele está alimentando a desolação local e fomentando a piora da mesma. Com a queda do nodo, a fronteira entre o real e o espiritual se tornou uma fina película para diferentes entidades umbrais adentrarem a realidade. Policiais se tornaram mais violentos, políticos mais corruptos e homens de negócio mais gananciosos. Fantasmas assombram a região como fúria nunca vista. Existe uma sinistra influência da tecnocracia dos Nefandi, mas não uma ação direta. Interesses obscuros que convergem, mas são cercados de traições e oportunismos. Oxe, caralho. Então, eu acho que nesse último parágrafo a ideia é bastante representar essa noção de que os Nefandi e os tecnocratas não estão, necessariamente por trás do umbroide ou maquinando com o umbroide, mas eles têm suas próprias maquinações e estão tentando usar a situação de alguma forma. Então essa que é a pegada, Então eles vão estar participando da coisa, mas
né? Não necessariamente, tipo, eu tô coordenando, eu tô amando de um Brode. Um Brode tem sua própria, né, realidade e contexto no qual ele tá atuando. E aí os Nefant, por exemplo, estão querendo que isso, né, que essa poderosa força, né, ajude nos objetivos dele de completo niilismo, enquanto né, a tecnocracia está querendo de alguma forma, né, usar esse poder para, né, não sei, para de alguma forma fazer controle mental ou alguma coisa do gênero, né? Eles vão ter tipo 7 layers, de top secret, tá ligado? Até você conseguir descascar essa cebola. Ok, então aqui novamente as imagens geradas, eu achei essa aqui ficou super legal também, tipo a ideia, né, da grande influência sinistra por trás da cidade e tal, as pessoinhas embaixo meio zumbizando. E aqui, né, tipo aquela visão bem da rua ali, street level mesmo, criado da cidade e tal, com sujeira e tal. Algumas potenciais histórias iniciais para introduzir os personagens da crônica são: o personagem é um artista de rua que usa sua magia para criar grafites ou performances que expressam sua visão de realidade. Ele é portado por um membro da capela de Ogum, lança de Ogum, que convida para se juntar ao grupo dos magos que está tentando encontrar uma forma de acessar o nodo na região da Praça da Luz e libertar das influências do Android. No qual a missão atacadas por ovos de zumbis que foram criados a partir dos moradores de rua e dos viciados. Eles conseguem se defender e chegam a um esconderijo onde encontram outros magos que estão preparando um plano para invadir o nodo. Ou ele é um ativista social para ajudar os moradores de rua e viciados que sofrem nas ruas do Center contra um membro da Capela Fúria do Iberê que informa sobre a existência de um bode, convoca para a missão. E aí os policiais são perseguidos por policiais corruptos sob a influência do sindicato e querem capturar os magos ou matá-los. Eles conseguem escapar e chegam ao refúgio onde se encontram com outros magos. O personagem é um jornalista investigativo que usa sua magia para descobrir e denunciar casos de corrupção e violência na cidade. Ele recebe uma dica anônima sobre uma conspiração envolvendo políticos, empresários e polícias que estão ligados a um Brode, e ele segue uma pista até o novo da praça, onde é surpreendido por um grupo de agentes da tecnocracia que estão tentando estudar ou controlar um Brode. Ele salva para um membro da Capelança de Ogum ou da Fúria de Iberê que leva para longe do nodo, onde encontra outros magos que estão tentando entender ou combater um Brode. Então, né... Aqui eu destaco bastante aquele ponto de querer limitar um pouco, né, quais são as tradições envolvidas e tal, capelas e aliados. E aí a ideia é que seja bem centrado na lança de Ogum e na Fúria do Iberê para, né, ter como principais protagonistas ali na atuação, quais são os aliados que os personagens vão encontrar. Eu achei bem legal os três possíveis ganchos de encaixe, assim, a ideia de que os personagens podem se encaixar em suas próprias histórias, né, dentro da história que vai ligar o resto da crônica. Né? Uma das chaves para derrotar um bode está na própria Umbra e é um avatar antigo aprisionado. Isso envolverá uma missão para uma pequena cidade no interior do estado, onde se encontra o mago, ainda adormecido vinculado a esse avatar. O mago encontra-se em um estado de semi-catatonia. Ele é pouco funcional e sem muita expressão, precisando sempre de ajuda como se algo dele sempre estivesse distante. Caso o avatar se reconecte com o mago e este desperte, ele ainda terá que sobreviver a um duro processo e encontrar um mestre capaz de treiná-lo. Então, aqui qual é a ideia, né? Então, primeiro, a ideia é que, né, o avatar em si, ele não é o mago, né? Ele não é a consciência do mago. Mas o fato de que esse mago perdeu esse avatar dele, deixou o mago completamente dull, tá ligado? Ele é um casco vazio, sem alma, assim, sabe? Tipo, então ele é um ser humano meio sem graça, tá ligado? Apesar dele ser funcional, ele ter memória e tal. Mas ele tá sempre faltando essa peça. E, né, então esse é o mago e o seu avatar. Só que ele não tá desperto, porque esse avatar tá sempre perdido, é um avatar antigo e tal, poderoso. E aí a ideia é que os jogadores possam, né, salvar esse avatar, e mesmo que eles consigam, o mago ainda tem que despertar. E se o mago despertar, o processo de despertar dele vai ter que ser bem agressivo por causa dessa separação por tanto tempo. Então ele vai entrar, né, num delírio, vai ficar, mentalmente preso. E aí dá outro gancho para outras histórias onde você está dentro, né, ajudando esse mago a sair dessa, né, super prisão, delírio dele que por causa da separação. Enfim, é uma possibilidade. E também o fato de que
Né, o cara já não vem, tipo, saindo, socando bola de fogo e escambau, tá ligado? Ele não sabe fazer magia porque ele nunca fez magia, tá ligado? Ele precisa de alguém que possa treinar. Apesar dele ser muito poderoso, a sintonia dele com a magia é muito forte, tá ligado? E aqui algumas imagens, né, que mostram essa ideia de tipo, um senhor meio, tipo, tudo tá meio difuso, assim, tal. Né, e as possibilidades de narrativa, eles descobrem o mago. Aí eu achei muito legal isso, que cada uma narra, tipo, quem é esse mago de forma diferente. Ou seja, cada um são em cidades de São Paulo diferentes, né? Do interior do estado. Então os personagens descobrem que o Mago Adormecido é um antigo membro da Ordem de Hermes, que isolou-se em uma fazenda no interior de São Roque. Na cidade de São Roque, eles viajam até lá e se infiltram na fazenda. Está sob controle de um grupo nefande que querem usar o mago e seu avatar para seus planos malignos. Conseguem libertar o mago e seu avatar, mas precisam enfrentar os nefantes e seus servos umbrais, como demônios, espectros e vampiros. Então eu achei bem legal também, porque a ideia é que esse mago, né, também, né, então tem múltiplas dinâmicas rolando para uma aventura aqui, né? O avatar lá na Umbra preso e tal, então tem suas próprias dinâmicas, o que pode estar, onde ele está preso, o que está acontecendo, por que ele está preso e tal, né? E ter esse também lado onde tipo tem atores na Terra, no plano físico, tentando minar a liberação desse avatar, né? E aí, aqui no caso, o avatar seria da Ordem de Hermes, e aí eu não sei porque que ele colocou São Roque, não conheço particularmente a cidade para saber qual a ligação de São Roque com né, magos da Ordem de Hermes, mas achei interessante a escolha. Essa aqui eu já achei que foi na mosca, né? Os magos, né, os personagens descobrem que o Mago Adormecido é um antigo membro dos Coristas Celestiais que se refugiam em um mosteiro na cidade de Aparecida. Eles viajam até lá e se apresentam como peregrinos, buscando a ajuda dos monges que guardam o mago e seu avatar. Precisam convencer os monges que eles são dignos de receber o avatar, mas também precisam lidar com a interferência da tecnocracia, que é capturar o mago e seu avatar para seus experimentos. Precisam escapar do mosteiro e atravessar a Umbra, onde enfrentam os agentes da tecnocracia, seus drones, robôs e ciborgues. Então aqui a ideia é que até a própria tradição pode servir como um obstáculo, né? Eu achei bem interessante essa possibilidade de que os magos também têm que convencer os próprios coristas de que, tipo, existe uma luta a ser disputada aqui, né? E a gente precisa da atuação. Até porque talvez eles estejam envolvidos nesse processo de manter o avatar lá porque tem alguma ligação e tal, alguma mensagem antiga, né, com a religião e tal. Então achei esse bem interessante, a cidade Aparecida, né? Lógico. Né? Típico roteiro de peregrinação. Os personagens descobrem que o Mago Adormecido é um antigo membro dos Filhos do Éter, que se escondeu em uma usina hidrelétrica da cidade de Brotas. Eles viajam até lá e se disfarçam de técnicos ou engenheiros, tentando acessar a usina onde o Mago e seu avatar estão. Eles precisam hackear o sistema de segurança da usina, mas também precisam evitar a suspeita dos funcionários e moradores locais. Precisam resgatar o Mago e seu avatar, mas também precisam enfrentar os perigos da Umbra, onde encontram criaturas estranhas e bizarras, como mutantes, alienígenas e aberrações. Esse aqui ficou bem uau. Né? Tipo, envolvendo bastante os engenheiros do vácuo aqui e tal. Finalizando o arco do Avatar aprisionado, o próximo arco envolve um reino umbral que está se fundindo, né? Então, tipo, imaginando que os caras terminaram aquilo lá, salvaram ou não o Avatar, vai saber, né? O próximo arco envolveria um reino umbral que está se fundindo com a realidade física. Ele se manifesta na forma de um quarteirão próximo ao nodo, sendo uma sobreposição das realidades. Os magos terão que adentrar esse reino e descobrir como reverter esse crescimento e fusão. A chave para tal será descobrir que o reino é em parte o sonho de um poderoso mago que há muito abandonou a realidade física para a Umbra e não entende plenamente os efeitos de sua ação, visto que nem compreende muito bem a realidade mais e outros magos. Uma possível história para essa situação né? Então aqui esse próximo arco envolve, tipo, por alguma razão, né? E aí a razão seria esse mago, né, na Umbra, né, extremamente poderoso e desconexo, né? Tipo, o cara, a rubris é tanta que ele, não tá nem aí pro planeta Terra, o que tá acontecendo, né? E aí ele tá fundindo, né? Esse reino que ele criou tá se fundindo com um reino físico. Né? E aí tá toda a sorte de espírito, podendo agir livremente no reino físico, né? Então os personagens chegam a um quarteirão onde o reino umbral está se fundindo com a realidade. Eles percebem que o lugar está diferente, com aspectos estranhos e surreais, como prédios deformados, plantas exóticas, animais fantásticos, pessoas bizarras.
precisam usar magia para se adaptar e se proteger das influências do reino umbral que podem afetar suas mentes e seus corpos. Então achei isso bem interessante, tá ligado? A ideia de que, tem tipo um white noise, tá ligado? Místico, assim, que interfere, né, na capacidade dos magos de pensar, refletir e fazer magia e tal, né? Talvez agite eles em certas emoções, né? Então ter essa figura. Os personagens entram no reino umbral, que é uma projeção do sonho do mago que o criou. Eles descobrem que o reino é uma mistura de suas memórias, desejos, medos e fantasias. Precisam explorar o reino e encontrar pistas sobre o mago e sua história. Precisam enfrentar os desafios e perigos do reino, que podem ser enigmas, armadilhas, ilusões ou inimigos. Então, né, aqui... E eu acho que... Eu lembro que quando... Há muito tempo atrás a Dragão lançou uma série de contos e artigos pro mundo das trevas, e aí tinha uma que era uma casa, tá ligado? A ideia era tipo essa casa ser tipo esses elementos fundidos do mundo das trevas e tal. Então eu achei que esse elemento de poder tipo ressaltar as características do mundo das trevas daqui seria bem interessante, né? Então essa seria a ideia. E os personagens encontram o mago que está em um estado de transe profundo em seu palácio. Eles descobrem que o mago é um antigo membro dos oradores santos que refugiam na obra após sofrer um grande perda ou trauma. Descobrem que o mago não tem consciência do que está acontecendo na realidade física. Seu sonho está sendo alimentado por um Broid. Eles precisam convencer a despertar o mago para que ele pare de sonhar e fundir seu reino com a realidade. Eles precisam usar sua magia e simpatia para se comunicar com o mago e mostrar-lhe a verdade. Então esse termina aquele arco. Daí começa o próximo, que é uma história de diplomacia e política. Os personagens descobrem que existe uma sinistra conexão entre partes da tecnocracia e um Broid que desfazer esse laço é a chave para remover parte da influência nefasta do ser ao nodo. Alianças escusas terão que ser realizadas para obter a informação necessária e ter acesso às pessoas e locais com chave para a solução. E aqui mais algumas imagens. Essa aqui eu achei bem legal, que tem bastante essa característica de ter tipo a cidade, e aí ali no horizonte os predinhos e tal, e aí o ser nefasto. E aqui também nessa segunda imagem aqui tem os burocratas, assim, tipo a ideia da tecnocracia como aquela burocracia tipo cinza e extremamente complexa. Então essa próxima história, tipo, as outras histórias se envolveram bastante a Umbra e tal, tá ligado? E essa aqui envolveria mais, tipo, diplomacia e talvez, alianças escusas, sabe? Tipo, uma situação onde não existe muito como ganhar, tá ligado? Os jogadores vão ter que, sabe, remover um pouco seus laços morais, tá ligado? Diminuir um pouco, as coisas para conseguirem o sucesso, Então a ideia é que eles vão ter que se flexibilizar de alguma forma, se aliar com parte da tecnocracia que acha que o que o sindicato tá fazendo é muito ruim e tal, tá ligado? E assim por diante, ou seja, tipo, tentar usar elementos dos grupos antagonistas para combater o que tá acontecendo, tá ligado? Às vezes, o inimigo do seu inimigo é seu aliado. Então essa é a ideia aqui. Uma possível história para essa situação os personagens descobrem que existe uma sinistra conexão entre o sindicato, uma das facções da tecnocracia e um Broid. Eles descobrem que o sindicato está usando um Broid para aumentar seu poder e sua influência na cidade, manipulando políticos, empresários e policiais. Eles descobrem que o sindicato tem um laboratório secreto onde mantém uma parte de um Broid em cativeiro, usando-o para os seus experimentos e seus planos. E aqui é aquela ideia da influência paralela, mas que acaba uma alimentando a trama principal. Os personagens decidem que precisam invadir o laboratório do sindicato e libertar um Broid, contando sua conexão com a tecnocracia e enfraquecendo sua influência no nodo. Eles decidem que precisam fazer alianças escusas com outros grupos que possam ajudá-los a obter a informação necessária e ter acesso às pessoas e locais-chave para a solução. Decidem que precisam se aliar com... Aí aqui são as opções, Um grupo nefante que também quer libertar um Broid, mas por motivos diferentes. E essa é sinistra, Tipo, se aliar com os Nefandi. Eles querem usar um Broid para seus próprios fins malignos, como destruir ou corromper a realidade. Podem fornecer aos personagens informações sobre o laboratório do sindicato e sobre os agentes envolvidos na conexão com o Broid. Então talvez se a relação com os Nefandi for além de tipo informação, a coisa já vai ficar bem feia pro grupo. Um grupo de vazios que também querem invadir o laboratório do sindicato, mas por motivos diferentes, querem roubar ou sabotar os equipamentos e os experimentos do sindicato por vingança ou diversão,
eu achei isso muito interessante, podem também fornecer aos personagens acesso ao laboratório sem que ajuda para enfrentar os agentes da tecnocracia. Então, o que eu acho interessante é que mostra um pouco daquela rebeldia mal guiada, sabe? Tipo, aquela ideia de que talvez eu possa usar o que o sindicato tá fazendo pro bem, tá ligado? Sabe? Tipo, poxa, se a gente usar esse poder todo para libertar um monte de, sabe? Tipo, aquela ideia que não, bicho, tá ligado? É um androide do mal que tá destruindo um monte de gente, tá ligado? Pelo amor de Deus, desliga a droga do canhão de antimatéria, véio, antes que todo mundo morra. Um grupo de curistas celestiais que também quer libertar um droid, mas por motivos diferentes. Toda hora, mas por motivos diferentes. Eles querem purificar ou redimir o Umbroid, usando sua fé e sua magia. Eles podem fornecer aos personagens apoio espiritual e moral para lidar com o Umbroid e com as consequências de sua libertação. E aqui talvez seja aquele extremo otimismo, tá ligado? Aquela, tipo, ideia que o perfeito inimigo do bom, né? Então, se você for tentar, salvar da forma de purificar ou tentar transformar um ser que é pura malícia e maldade em algo bom, talvez você falhe miseravelmente, porque essa é a ideia, a natureza do ser, tá ligado? Então, talvez a ideia seja só remover a influência e, aceitar que ele continue sendo o que ele é, naturalmente. Os personagens conseguem invadir o laboratório do sindicato e libertar o Umbroid, mas precisam enfrentar as complicações e os conflitos que surgem dessa ação. Eles precisam lidar com a reação do sindicato e da tecnocracia que tentam impedir ou capturar os personagens do Umbroid usando seus agentes treinados, seus equipamentos sofisticados, sua propaganda manipuladora. A traição dos Nefand, que tentam se apoderar ou controlar o Umbroid usando sua magia negra, seus servos umbrais e seus atos de terrorismo. A rebeldia dos vazios, que tentam se divertir ou se aproveitar da situação usando sua magia criativa, seus truques inesperados, seu humor sarcástico. A ingenuidade dos curistas celestiais, que tentam ajudar ou salvar um Umbroid usando sua magia branca, seus milagres improváveis e sua fé inabalável. Tá? Então esses são os riscos manifestos, né? Por fim, alguns dos desfechos para essa crônica, incluindo alguns dos personagens que decidem trair suas convicções iniciais. Então, os personagens conseguem derrotar ou enfraquecer um Umbroid, usando sua magia e recursos disponíveis para se comunicar com ele, mostram-lhe a verdade sobre a situação, seus efeitos na realidade ou confrontá-lo diretamente. Eles conseguem convencer ou despertar um Umbroid para que ele pare de se alimentar da desolação e da corrupção e comece a se regenerar e se harmonizar, ou derrotá-lo no confronto usando as forças disponíveis. Ainda existe uma jornada na recuperação do local, mas o Nodo está livre e purificado. Os personagens decidem trair suas convicções iniciais e se aliar ao Umbroid, usando sua magia e sua ambição para se beneficiar da situação e de seus efeitos na realidade. Eles decidem corromper ou se entregar ao Umbroid para que os recompensem com poder e influência. Eles decidem destruir ou subverter o equilíbrio do Nodo e da cidade, usando sua magia e sua violência para eliminar ou dominar os que se opõem a eles. Eles decidem se isolar ou se rebelar contra os seus antigos aliados, usando sua magia e seu egoísmo para desprezar ou ironizar suas visões de realidade. Os personagens falham em derrotar ou enfraquecer um Umbroid usando suas magias e aliados com imprudência para enfrentá-los sem preparação ou cautela. Então, o segundo aqui é, o primeiro é o sucesso, o segundo é o sucesso, porém maligno, e o terceiro é a falha. Então, eles, dependendo bem ou mal, eles vão falhar, e aí vai ser... Como guia para os resultados acima, podemos observar que para você conseguir isso, então aqui ele vai falar, para você derrotar um Umbroid, você precisa descobrir sua origem, sua natureza, qual o propósito, o que eles, que o Umbroid quer, tal, tá ligado? Então, ficou um pouco verboso, mas eu acho que essa parte do texto aqui, a ideia ficou legal, que a ideia é quais são os pontos chaves a se focar, tá ligado? E se você observar que os seus jogadores estão usando de táticas que os associam ao que eles estão tentando combater, então seria interessante guiar a narrativa de forma que o que acaba acontecendo é que eles vão ser guiados a se aliar com o Umbroid ou trabalhar em prol desse Umbroid aí. E aí aqui mais uma fotinha da cidade, e aqui outra fotinha envolvendo, essa aqui eu achei muito massa também, que ficou bem bonito, assim, como deu certo. Daí aqui são, aqui é basicamente eu conversando com o Bing sobre, ok, me fala aí então, como é que,
como você pode usar esses elementos da história que foi passado, né? Aquele avatar, tal, que pode ter se convertido num mago desperto, aquele mago que estava aprisionado, né? O boicote aos planos né? E N outras potenciais, né, aventuras que antecedem o desfecho final. Né? E aí aqui eu ainda não coloquei nenhum, mas a ideia é criar alguns NPCs de destaque na cidade. Né? Então quem são as pessoas de interesse. E aí eu estava escrevendo, né, ainda não concluí, assim, sobre alguns dos possíveis regiões de interesse, né, tanto na cidade quanto na umbra da cidade. Né? Então, duas regiões que eu estava já, né, discutindo e pensando já em trabalhar umas imagens seria uma que eu chamei de como é que é? Não era Caatinga? Ixi, qual foi o nome que eu dei? Eu não lembro agora. Foi... mas foi alguma coisa relacionada a Caatinga. Qual era o movimento mesmo do... Caralho. Do Lampião. Nossa, esqueci, velho. Enfim. A ideia seria isso, né? Tipo, um reino que representa, tá ligado? Né? Tipo, todo o sofrimento desses imigrantes nordestinos que vieram para a cidade sofreram, né, preconceito e etc, tá ligado? E as inúmeras dificuldades de ser classe trabalhadora na cidade. Então, tipo, resumiria isso, né? Porque é um dos principais chagas, tá ligado? Né? Talvez um também para a questão da escravidão, tá ligado? E das chagas que elas deixam, tá ligado? E como que isso marcou, né, no reino umbral da cidade, tá ligado? Ter tipo reinos que caracterizam esses momentos históricos da cidade, assim, para poder servir como elementos, né, tipo, onde tá esse mago, onde é que o cara tá dormindo, onde é que o maluco tá meditando, tá ligado? Pra não ser, tipo, locais genéricos, tá ligado? Mas então é isso, meu, achei que mega ferramenta esse Bing, tá ligado? E achei que ficou interessante, né? E a ideia é ir atualizando aqui, né, criando um rosto para a cidade de São Paulo para jogar no mundo das trevas. Né? Então, seus vídeos né? E a galera comentar aí, talvez eu dei uma, né, continuidade aí e a gente possa ir discutindo. Tem algumas ideias de personagem, até queria, né, talvez eu tenha planos de, né, fazer um vídeo onde monta um personagem no mundo das trevas com efeitos e tal, discutir tipo como é que seria esse personagem, e aí talvez use até o Bing para refinar e criar as imagens do personagem. Infelizmente ele não cria imagens com prompts em português. Ele cria os textos de boa, mas não as imagens. Então, né, eu tive que ter 2 prompts para fazer isso. Um que, tipo, eu ia talhando em inglês o que eu tava querendo. E aí eu criando várias imagens em cima daquela base que eu talhei. E um outro que você, né, que eu ia construindo essa história. Então, né, a ideia seria, né, criar alguns personagens no mundo das trevas para ilustrar um pouco desse processo, para também exercitar um pouco dessa ideia de como mapear uma pessoa, né, nesse contexto, assim, como usar os elementos e, tipo, especialmente como descrever efeitos mágicos. Eu acho que isso é bem interessante, né, no processo, tipo, descrever os efeitos mágicos que esse mago é capaz de fazer, tipo, como é que ele faz magia, dá uns efeitos mágicos que ele é capaz de aprender, porque, tipo, tem que ser aquele processo histórico, né, o cara aprendeu magia, né, tipo, eu não gosto muito de narrado, tipo, o cara, sabe, pra mim tem que ser, tipo, ele pode ter, lógico, essa magia acidental, né, do tipo, igual, né, no Harry Potter, quando no primeiro filme que ele faz o vidro desaparecer, daí o menino cai lá no bagulho da cobra, no cativeiro da cobra,
Então é tipo essa magia acidental, tipo, eu não sei o que eu fiz, tá ligado? Não faço a menor ideia de como eu fiz, mas eu fiz, sabe? Bastante baseado na minha crença, no que eu achei e tal, tá ligado? Tudo vai ser mapeado, mas vai ser, tipo, as primeiras magias vão ser assim, né? Mas eu acho que é interessante limitar um pouco do que tipo, esses acidentes se parecem para esse mago. E também, né, tipo, uma vez que o personagem tá formatado, tipo, quais são os efeitos que ele conhece e como ele conheceu esses efeitos. Tipo, ele aprendeu de alguém, sabe? Tipo, não, ele criou os próprios efeitos baseado na, tipo, na forma como ele entendeu que ele faz magia, sabe? Tipo, eu acho isso bem interessante também. Então, talvez seja aí uma coisa pro futuro. Isso aí.